Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, né? Estimulando aí a pré-venda do nosso livro O Time do Povo Mineiro. Hoje é com satisfação que nós vamos falar as histórias referentes à parte 4 do livro, que é Causos e Cultura nas Minas, enredo em azul e branco. Hoje vai ser um dia que a gente pode dizer, né, de fortes emoções, não só para quem gosta de futebol, mas para quem conhece a mineiridade, para quem acompanha a cultura mineira de uma forma geral. Estou hoje até com a camisa aqui do time do povo, desde 1921. Isso aí. Para deixar muito explícito o mote, inclusive, do nosso título do livro, né, e relembrando e comemorando o centenário do Cruzeiro. Hoje eu tenho a felicidade de receber mais uma vez o nosso companheiro, cronista, conhecido aí nas Minas Gerais, Gustavo Nolasco, que vai conversar e vai prosear aqui com a gente, é um dos autores também do livro. Então, vai conversar hoje a respeito dos títulos e dos textos que ele fez para o nosso livro. E temos a autora também, conhecida, organiza aí Carnaval em Belo Horizonte também, né? Nossa querida Isabela Neves Xavier, que também vai conversar com a gente hoje sobre um texto interessantíssimo, e aí eu já vou chamar a Bela para a prosa, que é justamente falar de algo que tem tudo a ver com um livro que fala sobre o povo mineiro e o time do povo mineiro, que é o Clube da Esquina. Quem não pensa em Clube da Esquina, mineiridade, e muitas vezes não sabe que boa parte dessas histórias está associada também ao Cruzeiro. É uma identidade que vai se entrelaçando, né, entre cultura mineira, clube, música, e a Bela escreveu para a gente no livro um texto chamado Bituca e Tostão, Encantadores de Multidões. Bela, conta um pouquinho da história para a gente e para as pessoas que já compraram e querem comprar o livro, né? Essa associação, né? Clube da Esquina, Tostão, como que eles tocam a bola e dialogam entre si? Oi, pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje sobre esse livro lindo que foi feito para a nossa torcida e por nossa torcida também, e dizendo muito que o futebol é um braço cultural nosso, né? O futebol é um braço da cultura, da resistência, e como que a gente consegue associar isso à música e à arte de forma geral aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? Não tem como falar de Cruzeiro sem falar do Clube da Esquina, não só por membros, né, do Clube da Esquina serem essencialmente cruzeirenses, um ou outro não, mas claro que o Clube da Esquina é cruzeirense, sim, posso me arriscar a dizer. E a história do clube, da ascensão do clube, tem muito a ver também com a afirmação do Cruzeiro. Uma década de 60 mágica, né, para um e para outro. O Clube da Esquina, ali na esquina da rua Divinópolis, eu acho, né, em Santa Teresa, começou daquele tamanho e virou o Trem Azul, que nós todos conhecemos hoje. E eu queria falar especialmente do Bituca, do Milton Nascimento, que é o nosso querido, a maior voz, pelo menos a maior voz masculina que nós temos na música popular, um artista que é o nosso patrimônio imaterial, e como que nós temos o privilégio de tê-lo como torcedor do Cruzeiro. Não é não, Glad? Nem fala, nossa. E é interessante, é isso, Milton, Lô, são pessoas que se destacam, né, se destacaram na música, e é muito legal fazer essa associação e saber que, inclusive, tem essa música, né, associando Milton Nascimento, Tostão, né, que, querendo ou não, encantavam as multidões desde aqueles anos 60, né, gloriosos anos 60. O Milton ainda continua, né, o Tostão nas suas crônicas, né, vamos dizer assim. Exatamente, o Tostão ainda está aí na ativa, escreve muito bem. Um grande abraço ao Tostão. E ao Milton também, poxa. Mas eu queria mencionar um fato muito curioso, assim, que são os dois
muito jovens, aqui em Belo Horizonte, fazendo cada um a sua construção de vida, de carreira, né? Usando toda a sua criatividade e o seu talento, né? Para nos presentear assim, com décadas, né? de material criativo e cultural. O Bituca veio ali do IAPI, né? O Bituca não, o Tostão veio ali do IAPI, menino, jogava bola ali. Enquanto isso, o Milton também já tinha se mudado para Belo Horizonte. Antes ele era crooner, foi cantando, foi sendo conhecido, né, nos espaços, conquistando os espaços, conquistando a gente mineira. E acaba que, no final das contas, hoje a gente tem, como que eu vou me dizer, uma predominância dos dois aqui no na nossa cidade, sabe? Exato, né? Eles têm um papel, cumprem um papel muito importante, né? E esse diálogo que você traz no texto é sensacional. Isso aí me remete, inclusive, também a uma outra grande cruzeirense que as pessoas não sabem, né? Eu, curiosamente, sou um cruzeirense que atualmente moro no Rio de Janeiro e pouca gente sabe que Clara Nunes só é Portela por conta do Cruzeiro. E aí não é um clubismo que está falando, não. Aí quem está falando, quem fala é a própria Clara Nunes. É muito curioso também essa história cultural, porque a Clara, para quem não sabe, ela é do bairro Renascença, né? Inclusive, hoje em dia, no Carnaval de BH, tem o bloco, né, que homenageia a Clara Nunes, que sai ali, né, próximo, que sai ali no bairro e tal. E era um bairro operário, Clara Nunes trabalha um tempo ali. Quem descobre ela é Jadir Ambrósio, né? Um negro sambista que faz o nosso hino, né? Compositor do nosso hino. Curioso que ela começa a cantar, ela vai para as rádios, ganha um concurso, a Rádio Inconfidência, e passa a se apresentar no clube, né? Passa a se apresentar no Barro Preto. E essa relação dela com o Cruzeiro, ela acaba fazendo sucesso e vai para o Rio de Janeiro. Ela nunca tinha visto um desfile de escola de samba. Quando ela chega para ver o desfile da escola de samba, ela vê uma escola em azul e branco, ela fica impactada com aquilo e remete justamente ao azul e branco do clube que ela cantava em Belo Horizonte e pelo qual ela torcia. E ela se torna Portela por isso. Hoje, se a gente vai aqui na Portela, eu já tive, felizmente, a oportunidade de ir algumas vezes em Madureira, né, a rua chama Clara Nunes. Ou seja, ela é um ícone portelense. Né? E muito curioso, e os portelenses mesmo não sabem, né? E nós, cruzeirenses, também não sabíamos, né, a maioria, que ela só e ela dá uma entrevista na Rádio Bandeirantes falando, não, eu só sou, né, Portela, eu tenho todo aquele amor por conta, né, do Cruzeiro. Quando eu cantava, eu era cruzeirense, né? Ela que é de Paraupebas, e cantava no Cruzeiro e sou cruzeirense. Então, assim, é uma das coisas que eu fico pensando. Se eu sou gestor do clube, sabe, primeira coisa que eu faço é uma estátua da Clara Nunes ali, ou grandes cruzeirenses históricos, porque nós estamos falando de, como a Bela trouxe, né, não é só um patrimônio cultural, né, e as músicas circulam aí, imaterial, é a cultura brasileira que está aí. Né, e a gente não reconhecer muitas vezes isso faz falta. Né, nosso povo tem que saber dessa história. Né, então é muito legal quando eu tive contato com essa história e o legal desse livro também é isso, são pessoas que pesquisaram, né, que foram atrás dessas histórias, né, para querer entender e saber um pouco mais e resgatá-las, né, para trazer um pouco mais de, vamos dizer, de orgulho mesmo dessa identidade que nós construímos, né. Aproveitando isso, aproveitando essas histórias do clube, já passo para o Gustavo, que tem uma história curiosa aqui no livro também, né, além dessa da Clara Nunes, né, que o título é De Cruzeiro a Portela, O Amor em Azul e Branco, tem uma outra história aqui interessante de uma palestrina muito resistente e negociável dentro do clube, Gustavo. Conta pra gente aí que essa daí também a turma vai se espantar com as novidades. Ei, Bela, ei, Gladstone, ei, turma toda. Enfim, eu só queria complementar uma coisinha de vocês, assim, né? Pensar que o Jadir Ambrósio era um palestrino, né? Uhum. E ele, como a gente, né? Como é a origem do Cruzeiro, ele era um cara do povo, que veio para ser um funcionário que capinava canteiros de rua,
sabe, assim, e ali já era um palestrino apaixonado, enfim, descobriu esse ícone, e a gente tem, né, como Clube da Esquina, é cruzeirense, né? Isso é Me arrisco a cruzeirense. dizer aqui É que um é cruzeirense. E o Cruzeiro são as esquinas de Belo Horizonte, assim, né? Da cidade. Enfim, a Dona Ozeta é uma figura magnífica, é uma das figuras mais encantadoras que eu conheci, é uma das cruzeirenses mais apaixonadas que eu conheci. Quando eu conheci a Dona Ozeta, o Cruzeiro tinha acabado de perder, assim, eu lembro que era um jogo do Mano Menezes, que jogava para trás, sabe? Aquele jogo que não é o jogo do Cruzeiro, que é o futebol arte para frente. E ela odiava o Mano Menezes por isso. Futebol gaúcho é duro, né? Isso não é Cruzeiro, o Cruzeiro é para frente, o Cruzeiro é arte. E a Dona Ozeta, ela é isso, ela é uma italiana, de família italiana, que chega em BH, e como todos os italianos, os trabalhadores, né, que era a massa operária trabalhadora da cidade, ela se torna uma palestrina apaixonada, frequentando o clube ali no Barro Preto. Para quem não é de Belo Horizonte, é bom a gente falar que o Barro Preto ele é uma área central de Belo Horizonte, mas era uma área renegada aos operários, era uma não nobre. A gente tem do lado ali um bairro nobre que é do time dos ricos, né? E o nosso, que é o de baixo, que é os operários. E a Dona Ozeta frequentava o bairro, frequentava o clube e foi jogadora, jogava vôlei no clube. Né? O time do Palestra, o Palestra, ele teve um time de vôlei feminino. Né? Então, assim, tem fotos que mostram assim, a inauguração do Minas Tênis, o time de vôlei do Palestra foi desfilar e homenagear aquele outro clube que estava nascendo. E a Dona Ozeta tem uma história muito curiosa, assim, além de tudo, ela viu muita coisa acontecer, quando teve a guerra, né, que os italianos, os alemães e japoneses foram perseguidos, né, muita coisa foi quebrada, destruída, botada fogo em Belo Horizonte, e ela lembra que tentaram botar fogo no nosso estadinho do Barro Preto, por ser dos italianos, e ela lembra desse caso, ela era criança nessa época, e a Dona Ozeta tem uma história muito bonita, que aí é de uma época onde a rivalidade era uma rivalidade de respeito, de amizade entre as pessoas, né? Então a rivalidade, à época, quando o Atlético era realmente um rival nosso, que hoje não é mais, pela quantidade de títulos e tudo mais, ela era casada com o Nelson Campos, que foi um dos maiores presidentes do Clube Atlético Mineiro. Né? Foi o presidente que deu o título brasileiro ao Atlético Mineiro, a Dona Ozeta, uma palestrina cruzeirense doente, casada com o presidente do Atlético, e os dois se respeitavam. Ele respeitava a paixão dela, ela respeitava a posição dele, e isso mostrava, assim, ela, além de o amor do Cruzeiro ao Palestra, o hino do Palestra diz muito isso, que não é um clube que não veio para criar o ódio, ele veio para estar junto das outras pessoas. A Dona Ozeta com o Nelson Campos é um símbolo muito bonito dessa rivalidade sadia e de respeito que existia naquela época. Bacana demais você retomar e pegar essa história, né? Eu acho que assim, é uma história que continua sendo exemplo, né, para nós, para a nossa geração, será para as próximas gerações, e ainda bem que está agora materializada no livro, né? Da gente poder contar e continuar contando que é isso, essa rivalidade, ela tem, obviamente, né, essa importância histórica, e é uma rivalidade entre os clubes, mas não transforma uma inimizade ou agressão. Ou violência, enfim, né? Violência, que são coisas que, assim, querendo ou não, o contexto que nós estamos, né, vivendo atualmente, ele é muito preocupante nesse aspecto, por outros motivos, né, que não cabe a nós agora entrar por conta da temática, mas, né, é sempre importante pensar, até porque todos nós temos também, né, amigos, familiares que são torcedores do time rival, e é isso, faz parte, né? Então esse é um exemplo muito, nos toca a todos, eu acho, em alguma medida, né? E é importante porque o Gustavo Nolasco acabou de falar para a gente da Dona Ozeta, de quando tentaram destruir o nosso estádio no Barro Preto, só que as pessoas não sabem também quem foram os construtores, né? Porque não tinha nenhuma, vamos dizer, não tinha nenhuma empresa, né, mecenas construindo para a gente. Quem construiu o nosso estádio fomos nós mesmos, né, Nolasco? Não só nós mesmos, torcedores, quanto inclusive jogadores que jogavam e também, ao mesmo tempo, construíam o estádio.
como é o caso do Geraldo II, pedreiro, operário, guarda-metas. Conta essa história para nós, Gustavo. É, isso. O estádio do Cruzeiro, na verdade, o estadinho, ele tem um estádio que é de 1922, era um estádio de madeira, né, que é esse que a Dona Ozeta viu, quase foi botado fogo, mas ele tem, em 45, tem uma reforma do estádio. Então ele vai ganhar as arquibancadas de cimento, de tijolos mesmo. Então ele vira realmente um estádio. Antes era um campo de futebol, basicamente, né? E aí nessa virada, exatamente, inclusive, é importante dizer isso, que o Geraldo II, ele era um goleiro fantástico. Geraldo Domingos, ele é Geraldo II, porque o Cruzeiro teve um outro Geraldo, goleiro, que inclusive se revezavam na meta, os dois, que era o Geraldo I, e ele ficou sendo o Geraldo II. Esse aí, desculpa, Gustavo, de cortar, mas descobri, fazendo a divulgação do nosso livro, que era tio de uma professora minha em Ouro Branco de geografia, que ela botou no Facebook, Geraldo I foi meu tio, e ainda falava um monte de gente lá. Olha, falei, que legal. As histórias se entrelaçam, não tem como. Isso é muito bacana, né? E isso assim, igual vários outros jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro, gente, o Palestra, ele é um clube. A gente já assistiu isso nas outras lives, as pessoas falaram os capítulos da história do começo do Cruzeiro, né? Foi uma torcida que quis criar um time para torcer. E era uma torcida que eram os trabalhadores, né? Então, eram os artesãos, eram os pedreiros, eram os pequenos comerciantes. Né? Então, assim, nada mais do normal do que os nossos jogadores também serem operários. E o Geraldo II era pedreiro. E nessa reforma do estadinho foi feito, inclusive, além de ser os jogadores que construíram essa reforma do estádio, foi a torcida que bancou, porque foi feito cotas de doações na época de 1.000 cruzeiros, se eu não me engano, não lembro o dinheiro, que comprava-se essa cota para chegar-se no valor, que era o valor da obra da reforma, e foram os torcedores que compraram essas cotas e conseguiram o dinheiro para o Geraldo II, o nosso pedreiro guarda-metas, ser um dos operários que construiu essa arquibancada. Isso é muito bonito. E o Geraldo II, assim, a gente, como cruzeirense, aí especificamente para os cruzeirenses, é importante, porque a gente tem a mania de falar assim, até hoje, né? E a gente vai entrar no mérito, porque cada um tem uma opinião. Qual foi o maior goleiro do Cruzeiro? Fábio, Dida ou Raul? Sempre a gente escuta isso, né? Aí o nego vai falar que é o Fábio, outro vai falar que é o Dida, outro vai falar que é o Raul, Mas eu sempre falo, o Geraldo II, o Cruzeiro, se vocês quiserem falar qual foi o maior goleiro, não importa quem vocês escolherem, mas na pergunta coloquem o Geraldo II, porque ele tem muito da nossa história, né? Isso é muito bacana, né? Isso aí é isso, né? São as histórias que, enfim, quem só acompanhou futebol de uma forma estrita, passa batido, né? Então, a gente saber que parte do nosso patrimônio foram construídos por essas pessoas, eu acho que é fundamental. Inclusive, patrimônio material, enquanto estádio, né? Enquanto uns dilapidam o nosso patrimônio, tem esses que construíram o nosso patrimônio, que é um pouquinho que a gente tenta fazer de uma forma muito limitada hoje com um livro. Né, reconstruir o nosso patrimônio, né, recontar a nossa história. É um resgate, né, Glad, que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. E acho que voltando assim no capítulo que vocês dois escrevem, eu acho que assim é um resgate não só da história do Cruzeiro, é um resgate da mineiridade, sabe? Assim, a gente está falando sobre, né, Cruzeiro, Clara Nunes, Bituca, Tostão. Isso é um resgate da história. Beleza, esses caras fizeram parte da história do Cruzeiro, sim. Mas a gente está resgatando a mineiridade, né? O que vocês dois fizeram ao escrever os capítulos que vocês escreveram, vocês vão muito além de Cruzeiro. Isso. Vocês escrevem capítulos da história de Minas Gerais, sabe? Assim, eu acho isso sensacional. Ô, Gustavo, e falando em capítulo da história de Minas Gerais, é importante salientar que é isso, como a gente traz histórias do povo, sabe? O povo tem histórias gloriosas que nos alegram, mas tem histórias que nos chocam. E essa história, uma vez que nos choca, né, choca não só em relação ao clube em si, mas em relação ao impacto na vida das pessoas, na vida da sociedade mineira. Né? E tem um dos artigos do nosso livro, de sua autoria, né, é um artigo muito sintomático, muito sutil e muito sensível para tocar num tema tão delicado, que foi
o crime que aconteceu em Mariana, com o rompimento da barragem, né? Você, que é de Mariana, está em Mariana agora, né, nesse momento de pandemia. Conta um pouco para a gente dessa crônica, né, que foi intitulada por você, O Último Gol do Cruzeiro no Bento Rodrigues, o distrito em Mariana. É isso, né? É uma história muito triste, né? Aqui na minha cidade, e acho que também representa um pouco, como outros capítulos do livro falam sobre isso e outras pessoas, que é o interior de Minas, né? O interior de Minas a gente sabe que é basicamente cruzeirense. Isso é muito bonito para a gente, não desmerecendo ninguém, mas para a gente é muito bonito isso, e Mariana não é diferente. E me toca muito, porque eu me envolvi muito com essa história do rompimento da barragem. Eu fiz parte de um coletivo que atuou junto aos atingidos pela barragem, sobre dois viés, que era direito à comunicação e o direito à memória. E eu fiquei muito próximo. Eu tenho uma história muito ligada à mineração, que todo mundo de Mariana, de certa forma, tem, direta ou indiretamente. Eu frequentava muito o Bento Rodrigues quando eu era criança, que foi, para quem não sabe, Bento Rodrigues é o distrito de Mariana que foi devastado pela lama do rompimento da barragem em 2015, onde no primeiro dia morreram 19 pessoas e continuam morrendo pessoas até hoje, por conta desse crime, de depressão, de saudade e por outras doenças que esse crime causou nas pessoas. E eu fiz uma homenagem a esse lugar, né? A gente, claro que eu fiz ali esse capítulo, quem vai ler, sabe que é um pouco de poesia, fantasia, né? E que, obviamente, que é um distrito que tinha atleticanos, tinha torcedores de outro clube, mas basicamente cruzeirenses. E é um capítulo para contar um pouco sobre esse crime e como que o futebol foi afetado nisso, né? Assim, eu tenho uma grande amiga, a Mônica, que é uma guerreira, lutadora pelo Bento Rodrigues, que é uma cruzeirense, é uma das mais fanáticas, e Bento Rodrigues tinha o seu barzinho, como toda cidade do interior, todo distrito tem aquele barzinho onde as pessoas vão assistir jogo, vão se encontrar, né? E era lá, da família dela, onde se assistiam os jogos. E aí eu conto que foi o último jogo que teve do Cruzeiro, né, em Bento, porque depois que foi um Cruzeiro, se eu não me engano, foi um Cruzeiro em Avaí, se eu não me engano. Temporal? Isso acho que foi. Isso, foi o Cruzeiro em Avaí. E depois desse jogo não teve mais Bento Rodrigues, sabe? Eu peguei esse simbolismo para contar o tanto de coisa que na vida dessas pessoas nunca mais teve. Inclusive gol do Cruzeiro no Bento Rodrigues, que é o título, né, que a gente coloca nessa crônica. Exato. Não, é isso, é uma crônica que ela é necessária. É necessária porque é isso, nossa história é uma história daqueles que caem e se levantam. Né? Então essa história remete muito a isso. Né? Pessoas que tombaram em razão de um crime cometido, né? Cometido em Mariana, depois cometido em Brumadinho, e nós como mineiros, enfim, vivemos isso na pele, né? Eu também tenho uma vivência de interior, né? Apesar de ter nascido em Governador Valadares, também interior, mas fui criado em Ouro Branco, morei em Belo Horizonte depois e morei em outras cidades do interior, mas essa questão da mineração, enfim, ela influencia a vida dos mineiros de uma forma geral, né? Isso. Mas pode falar, Isabela. E esse texto é uma homenagem à memória, né, das pessoas que se foram e dos familiares que hoje buscam, né, se reconstruir como se isso fosse totalmente possível. Não é totalmente possível, né? Mas, em alguma maneira, eu acho que um texto assim, essa lembrança, ela é necessária e como forma, inclusive, de protesto sobre a nossa resistência à mineração predatória que acontece no nosso estado. Então, é um livro de Cruzeiro, mas é um livro de Minas Gerais e um livro de Brasil também, né? Exato. É isso, chama atenção para pontos importantes. E, né, para finalizar a nossa último subitem, né, que também é um texto do Gustavo, mas que rodou Minas Gerais todo, né, principalmente no final de 2019, foi quando ele foi pela primeira vez circulado, mas, querendo ou não, ele diz muito sobre nós três, com certeza, e sobre cada um que está vendo esse vídeo, que é o texto sobre a Salomé.
a maior torcedora do mundo. E aí, Gustavo, né, qual que é a sua relação, qual foi sua relação com a Salomé, né, e como que a gente pode pensar, né, a Salomé e a importância dela, inclusive, nos dias de hoje, né? Maria Salomé da Silva, de Bom Despacho, né, uma torcedora símbolo, né, é muito, muito legal, assim, é muito, muito bacana a Bela estar aqui junto com a gente, porque eu gosto muito de falar, assim, além da Salomé ser genial, ela poderia ser, né, qualquer coisa, é muito bacana o Cruzeiro ter o maior símbolo da sua torcida ser uma mulher, né? Isso. Com o nome de Maria. Isso. Isso é muito bonito, né? Por tudo que os preconceitos que houveram contra o Cruzeiro, né? A homofobia e outras coisas todas. Misoginia. A maior torcedora do Cruzeiro é uma mulher chamada Maria. E realmente a Salomé era genial, né, gente? Assim, eu confesso, eu tenho uma história muito triste, né? Que foi do Cruzeiro e Palmeiras, que eu a vi indo embora depois daquele fatídico dia, né, da queda, e eu escrevo uma carta para ela, inclusive, que era o dia que eu queria ter abraçado ela e não abracei, sabe? E é isso, assim. E eu acho que a minha relação com ela é a relação que todo torcedor tem, acho que nem precisa eu dizer, eu tenho certeza que vocês dois têm alguma relação com a Salomé, né? Para quem torce para outro clube, está assistindo, provavelmente tem o torcedor símbolo, ou os torcedores símbolos. O Cruzeiro tem outros também, muito importantes. Acabamos de perder um grande amigo, inclusive, que era o Pablito e tal. Toda cidade do interior tem isso também. Toda cidade do interior tem aquele cara que é o folclórico cruzeiro. O caricato, né? Toda cidade tem. Aqui perto de Mariana, mesmo em Ouro Preto, tinha o Futeco, que era um cara que todo mundo conhecia. Mas isso, assim, então todo torcedor sabe de quem a gente está falando. Eles têm, né? E a gente tem a nossa, que era a maior torcedora de futebol do mundo, que era a Salomé. A Bela, por exemplo, aposto que tem alguma história com a Salomé. Gente, felizmente, eu consegui encontrar a Salomé. Minha vida toda eu ficava procurando a Salomé na torcida e nunca tinha visto, e aconteceu em 2013, o Cruzeiro lá, campeão brasileiro. Fui ao Rio de Janeiro ver o Cruzeiro jogar e encontrei Salomé no Maracanã, conversei com ela, tenho uma foto registrada que eu guardo com o maior carinho no meu telefone. Aqui, até arrepio só de lembrar, assim. E quão importante é exatamente isso que você falou, Gustavo. É uma mulher do povo. E que pessoa iluminada Salomé foi na vida de todos nós durante todo esse tempo. O Cruzeiro deve muito a Salomé. O Cruzeiro deve muito a Salomé. E ela nos ouve. Eu acho que Salomé também... Com Salomé certeza. está aqui como testemunha da nossa emoção, sabe? Com certeza, é isso, né? E poucos sabem também que, assim, além de torcedora, a Salomé era funcionária do clube, limpava o chão do Cruzeiro, né? Assim, era uma vivência, né, esse amor dela pelo clube, e é isso, é o amor verdadeiro no sentido de que, sabe, ela, vamos dizer, ela dedica uma vida ao clube. E além respirava, né, o Cruzeiro. Exato, além de trabalhar, ia nos jogos de vôlei, ia nos jogos de futebol. Então, em Contagem, a turma estava também, sempre via ela, né? Até hoje, lá no estádio, o Sada Cruzeiro, na faixa, tem a questão uma foto da Salomé com a raposinha. Ela morava em Contagem, né? Morava em Contagem. Que é uma cidade, quem não conhece, é uma cidade operária, perto de Belo Horizonte, né? E tal. E a mascote feminina do Cruzeiro hoje, a raposa, né? É a Salomé, né? Uma homenagem a Salomé. Uma homenagem do Cruzeiro a ela. Agora pequena pro tamanho dela. Pequena, é o que eu falo. Agora eu vou falar para vocês, viu? Minha vontade, né? Eu lembro de ir várias vezes ao Mineirão e ver a Salomé, né? Não tive a felicidade de tirar foto, igual você, Bela, e o Gustavo, mas via muito a Salomé e impactou todos nós. Agora, uma coisa, eu acho que, quem sabe, né, mais para frente, é um legado que fica da história dele, que a gente simbolicamente precisa fazer para mudar. Igual a gente muda quando fala, Bela falou de memória, de direito, Gustavo também, direito à memória, à verdade. É importante a gente resgatar determinados símbolos e outros símbolos, né, serem levados para o lugar
que é devido deles. E quando o Cruzeiro caiu, o Gustavo, né, tomou uma medida que eu achei muito importante, e eu acho que é um horizonte que a gente deve considerar ele concretamente, né, que é mudar a sede do Cruzeiro, o nome da sede do Cruzeiro, de alguém que foi um ex-presidente do Cruzeiro, que, enfim, é como se fosse quase uma auto-homenagem que não tem maior relevância no que diz respeito à história do Cruzeiro, né? Ele tem uma relevância para a vida pessoal, principalmente dele. Ele se beneficiou do Cruzeiro muito mais do que o Cruzeiro em si enquanto instituição, apesar de ter existido títulos na época. Mas a sede, né, ela deve sim, em um determinado momento, ser reivindicado como, de fato, uma sede do time do povo mineiro. E sendo denominado, por que não, né, de Maria Salomé. Então, uma homenagem que, inclusive, o Gustavo teve um papel importante quando a gente cai, né, de redenominar a sede, né, do Cruzeiro, né, que, enfim, tem o nome de um ex-presidente, que eu não vou falar aqui, né, mas os cruzeirenses sabem, que é para a gente botar. Por que não faz uma enquete a diretoria, né? Vamos democratizar esses processos, né? Eu acho que é importante. Por que não faz uma enquete? E aí, podemos escolher pelo menos o nome, né, da sede do nosso clube, da sede administrativa? Eu acho que vamos ter que avançar isso ainda para frente, né? Eu acho que é por aí também. Eu acho que ela, né, a gente fazendo justiça a que foi um dos presidentes do Cruzeiro, que colocou o nome dela no ginásio, né? O ginásio Exato. Hoje chama Maria Salomé. Foi um dos presidentes, que era o presidente no momento da morte dela, né? Quando tinha o conselho de gestor, e que foi aquele momento que numa das manifestações para tirar aquela diretoria que era um crime organizado, né, que nos fez cair, né, e eu realmente, simbolicamente, peguei uma cartolina e fui para a porta da sede, tampei o nome do presidente que você está falando e coloquei o nome dela, e foi feita essa homenagem, né, e a Bela lembrou que agora também tem um mascote com o nome dela, mas eu acho que tem que ser maior mesmo, Gladys, eu concordo com você, tem que ser maior. E, sim, assim como ela, nesse livro mesmo, né, como a gente está fazendo, assim, como são torcedores que escreveram livros, não são pessoas que são donos de editoras, ou ex-jogadores, ou alguém famoso que veio escrever sobre o Cruzeiro. A sua torcida, os seus torcedores estão escrevendo. Então, nada mais legítimo esse livro. Assim, acho que vai ficar para a história por ter sido escrito por nós, torcedores de arquibancada, torcedores do interior, torcedores mineiros emprestados para o Rio de Janeiro, como você é um mineiro emprestado para o Rio de Janeiro. Esse livro traz isso, assim, né? E é isso, a gente tem que fazer cada vez mais que a torcida do Cruzeiro, porque até então eu bato muito nessa tecla, sempre bati e hoje escuto, né, os cartolas replicarem isso, né, como qualquer político aproveita um gancho popular para se tornar o seu bordão, né, que a torcida do Cruzeiro é o maior patrimônio que o Cruzeiro tem. Sim, eu e outras pessoas vêm falando isso há anos. Hoje os dirigentes enchem a boca para falar isso e tal, mas se é o maior patrimônio, é como você falou, que ela que dite as regras, que ela que seja homenageada, ela que seja exaltada e que ela que escreva a história como a gente está escrevendo. Muito bom, gente. É desse jeito que nós vamos terminando, então, nossa live sobre o capítulo 4, que é o Caos e Cultura nas Minas, Enredos em Azul e Branco, né? Queria agradecer muito o Nolasco, né, que, enfim, esteve com a gente nesse projeto e estará também na live do capítulo 5 ainda, né, que nós vamos conversar. Agradecer demais a Bela também por ter contribuído, uma autora que está desde o começo também desse projeto, tem um papel muito importante aí, né, ajudar a elaboração e a articulação. Se vocês quiserem dar as palavras finais para a gente encerrar. Eu queria agradecer a vocês dois, agradecer a sua organização, Glad, para juntar esses torcedores para fazer um livro para a nossa torcida e para quem gosta de futebol de uma forma geral. Estamos juntos aí nas trincheiras para reconstruir o nosso clube, para firmar a memória do Cruzeiro, para que a gente consiga retomar e celebrar os próximos centenários, né, do nosso clube. Obrigada também, Nolasco, viu, pelos seus textos, pela sua contribuição.
Estou muito emocionado com as coisas que você disse no livro também e espero que as pessoas que estejam assistindo a gente fiquem interessadas aí, porque ficou ótimo, babado. Eu também queria agradecer, Bela, se a gente que já é amigo de arquibancada, e eu estou muito feliz de dividir esse capítulo com você, muito honrado mesmo, na verdade, e também queria falar com o Gladys também a mesma coisa que você, queria dar os parabéns a ele pelo trabalho de luta, de organizar isso tudo, de juntar essa turma toda, e de transformar esse livro no leve, assim, é um livro que a gente vai saber que foi uma história de amor entre os autores, uma história de leveza, né? Foi construído com muito amor, muita sinceridade, e graças a você que conseguiu juntar essa turma toda. Então, eu acho que quem lê esse livro vai, além dos textos da Bela, do Gladstone, meu, da turma toda, vai saber que é um livro que foi feito com muito amor e muita leveza. É isso, gente. São muitas mãos construindo, e ainda bem, conseguimos essa turma boa, né, para celebrar esses 100 anos de uma forma digna, como ele merece ser celebrado. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Circulem o vídeo, né, por favor, é importante, né, a gente tá passando essa história para frente e divulgando a pré-venda que ainda está aberta do nosso livro, e em breve voltamos para contar as histórias do capítulo 5. Né, contamos com vocês. Um abraço.